Bem-vindos! Nesta revista ACP destacamos os movimentos radicais em nome do clima que se têm sucedido em Portugal. Do bloqueio de estradas a atos de vandalismo, explicamos o que acontece criminalmente a estes ativistas. Em sentido oposto, mas também em nome da emergência climática, um grupo de jovens portugueses processou 32 países no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O aumento do imposto único de circulação poderá render ao Estado o dobro do valor que será reduzido nas portagens das antigas SCUT. A contestação ao agravamento do IUC continua. Nesta edição vamos ainda conhecer a versão Grande Coupé de 5 portas totalmente elétrica do BMW Série 4 e também a finalíssima do Grande Prémio ACP em Golfe. São estes os destaques dos assuntos abordados nesta revista ACP. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. São radicais na ação e têm dado muito que falar nas últimas semanas. Os ativistas ambientais querem pôr fim à indústria fóssil e acelerar a transição renovável. Na rua, os portugueses não compreendem esta forma de agir. Fomos saber que consequências podem ter estas ações de vandalismo. São já vários os ataques dos grupos ativistas radicais a edifícios, arte, cortes de estrada. Os diferentes grupos afirmam que pretendem chamar a atenção para o seu objetivo de luta, que é a justiça climática. Mas será que os meios justificam os fins? Eu acho que qualquer pessoa que tenha um propósito, um fim, a defesa de um valor, a defesa de um projeto, deve fazê-lo dentro do enquadramento das normas vigentes e dentro do sistema, aquilo que nós vamos chamar de sistema que ninguém sabe o que é, mas é dentro de um sistema constitucional, dentro de um sistema legal. E não me parece possível que haja ou protestos ou reações em defesa do melhor dos valores que sirvam para atacar o próprio sistema que nós queremos que promova os tais valores. Porque senão o que nós estamos a defender é pura e simplesmente aquilo que no século XX surgiu na teoria do anarquismo. E, portanto, o anarquismo, a anarquia nunca resolveu problema absolutamente nenhum. Os ativistas mais recentemente colaram-se a um avião da TAP, taparam com tinta vermelha uma obra de Picasso no Centro Cultural de Belém. O ministro do Ambiente foi atacado com tinta verde. Geraram-se filas de espera devido ao corte que os ativistas radicais fizeram na segunda circular, entre outros protestos. Os atos praticados têm, segundo o advogado Paulo Saragossa da Mata, denominação bem explícita. São crimes de dano, injúria e violência e colocam em causa a integridade física. Nos protestos, os jovens foram detidos e identificados, seguem-se outras repercussões. Vamos admitir que o crime de injúria, na circunstância que foi cometida contra o Sr. Ministro, era um crime semipúblico. É óbvio que um Ministro, numa circunstância daquelas, nunca vai apresentar queixa. Nestes casos, em que eu digo que é uma injúria qualificada, atendendo à circunstância e à pessoa em concreto, à pessoa, neste caso, à função, ao cargo que tem, o crime é público. O mesmo acontece que são crimes públicos com a situação que vimos do corte da segunda circular. Quanto ao do museu, já tenho algumas dúvidas de como o qualificar, precisamente pela situação de eu não considerar com facilidade que seja um dano qualificado. Agora, quem detém o poder de conservar e guardar aquela obra, objetivamente tem a obrigação de denunciar a circunstância às autoridades, para que as autoridades, investigando, analisando, tenham uma decisão final sobre houve aqui um crime ou não houve. Que crime é que foi? Mais grave ou menos grave? Na rua ficámos a perceber que a população até percebe o que está em causa na luta dos jovens ambientalistas, mas discorda dos danos colaterais destas ações. Por um lado, acho bem, não pode ser com tanta violência, não é? Temos que ser, um bocadinho com mais calma. Agora, se eles também não fizerem nada, eles também não são ouvidos, não é? São radicais e acho que a chave de tudo na nossa vida é encontrar um equilíbrio. Pronto, se conseguimos encontrar um equilíbrio entre protestar, mas não estragando a vida dos outros e pondo em causa outras coisas, como a nossa integridade física e a dos outros, acho que esse é o equilíbrio, é a chave. Eles têm, a forma legal de pensar sobre as artes, enfim, mas a forma como eles estão agindo não é certa, obviamente. Há sempre formas diferentes de se contornar qualquer que seja a situação. Acho que o vandalismo não devia de existir. Acho que se fizeram ouvir, sim. Contudo, acho que
quando extravasa muito, quando são muito radicais, não sei até que ponto é que isso não se pode virar um bocadinho contra eles. Para o advogado Paulo Saragossa da Mata, é tempo de as entidades oficiais tomarem medidas. Recolher informação, tratar a informação e agir em conformidade. Agir para quê? Para a defesa da coletividade. A partir do momento em que é detectada uma célula, um grupo que se organiza de determinada maneira para praticar atos que não são permitidos pela lei penal, obviamente pode atuar. Atuar prevenindo para que a bola de tinta não seja atirada contra o ministro, para que a segunda circular não seja fechada, para que o comboio não seja dinamitado, para que uma obra de arte não seja destruída. Portanto, é para isso que serve a polícia. A polícia, ou as polícias, não têm só uma função repressiva. Os próximos passos dos ativistas são quase sempre desconhecidos. Para já sabe-se que estão planeadas algumas palestras e ações de formação sobre os temas organizados pelos grupos Climáximo e Greve Climática Estudantil Lisboa. No Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu entrada um processo inédito contra 32 países por incumprimento do Acordo de Paris. Um grupo liderado por 6 jovens portugueses apresentou queixa devido às emissões de gases com efeito de estufa que consideram nefastos e graves para as alterações climáticas, bem como para a saúde dos requerentes. Um grupo de ativistas ambientais portugueses conseguiu um grande impacto e muito mediatismo ao colocar um processo contra 32 países no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. The planet is getting overheated. Spiraling heat extremes, deadly wildfires and lack of action are also taking a toll on us. Intitulam-se como Youth for Climate Justice, em português Jovens pela Justiça Climática, e têm entre 11 e 24 anos. Os 6 juntaram-se devido à falta de ação climática e à contribuição para o aquecimento global. Uma das jovens é Catarina Mota, de 23 anos. Nós achamos que todas as formas de luta são válidas, desde que não tirem o respeito pelos outros. É a forma que nós defendemos. Portanto, achámos que ir pela via judicial fosse a forma mais fácil de realmente chegar a alguém e que se fizesse alguma coisa. E surgiu a oportunidade de fazermos algo para defender os nossos direitos humanos. E nós pensámos, aliar alterações climáticas aos direitos humanos era perfeito. Na base estão os incêndios florestais que decorrem desde 2017 em Portugal, as tempestades fortes de inverno e as catástrofes naturais que colocam em risco a atual e futura família. O processo deu entrada em 2020 no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Agora, 3 anos depois, já aconteceu a primeira audição em Estrasburgo. O grupo acusa os 27 países da União Europeia, bem como a Suíça, a Noruega, o Reino Unido, a Turquia e a Rússia, de não cumprirem com obrigações dispostas na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. A Ucrânia esteve inicialmente no processo, mas foi depois retirada. No Tribunal Europeu dos Direitos Humanos há processos que demoram 10 anos até para começarem a ser tratados. E nós nisso tivemos muita sorte, ou talvez seja a mesma noção, e o nosso começou a ser tratado bastante rápido. Estamos esperançosos que realmente seja um final feliz e que os governos sejam, de certa forma, obrigados a agir. No entanto, independentemente de ser positivo ou não o final, todo o processo já foi bastante positivo e tudo o que se foi fazendo até agora já é muito bom. As audiências estão a decorrer em privado. Não há, para já, nenhuma data sobre um possível desfecho e decisão final do Tribunal. Mais à frente temos a final do Grande Prémio ACP, o torneio de golfe mais antigo do clube. De acordo com o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, a compensação do agravamento do Imposto Único de Circulação será neutra para o Orçamento de Estado, tendo em conta o aumento do IUC e a redução do preço das portagens no interior e sul do país. Mas as contas são fáceis de fazer e, afinal, o aumento para os cofres do Estado é mesmo uma realidade. A caminho do Parlamento, há uma petição contra o aumento do Imposto Único de Circulação. O ACP está em contacto com os grupos parlamentares. Para o Ministro das Finanças, o agravamento do imposto de circulação representa só 2 € por mês. Palavras de Fernando Medina,
Mas o que está em causa, como diria há uns anos outro ministro da pasta, é um enorme aumento do imposto. E não parece haver recuo para já, apesar da contestação. Talvez o governo esteja a ganhar tempo porque terá de enfrentar a Assembleia, onde vai chegar uma petição com uma enorme recolha de assinaturas de portugueses que estão contra o aumento desproporcional do IUC para carros anteriores a 2007. A petição tem crescido ao ritmo de 20 mil assinaturas por dia. O ACP tem contactado os diversos grupos parlamentares para explicar e demonstrar com números o real valor deste aumento. A Iniciativa Liberal, aproveitando o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, também já se pôs a caminho da contestação. Aquilo que está previsto no IUC é uma medida de crueldade fiscal. O senhor vai ou não recuar nesta matéria, que é iníqua, é socialmente injusta, é fiscalmente intrusiva. O senhor tem aqui a oportunidade de dizer aos portugueses que estão preocupados com esta matéria, que estão muito preocupados com esta matéria, diga aos portugueses, vai ou não recuar nesta matéria? Aquilo que o senhor considera um escândalo fiscal traduz em que os automóveis anteriores a julho de 2007 passem, tal como todos os automóveis posteriores a 2007, a terem um IUC onde, para além da componente cilindrada, seja tida também em conta a componente ambiental. O escândalo fiscal que o Sr. Deputado se refere significa um aumento máximo de 25 euros por ano. São 25 euros que vão permitir um encaixe suplementar de 84 milhões de euros anuais. Ora, se juntarmos os aumentos à taxa da inflação para todas as categorias, e não só dos veículos mais velhos, pode dizer-se que a subida do imposto de circulação em 2024 pode valer o dobro do corte que haverá no preço das portagens. A ideia do governo é usar esse valor para compensar a redução do preço nas antigas SCUT, as portagens no interior e sul do país. Esta constatação leva-nos a João Galamba, que tinha prometido compensação neutra quando anunciou a redução do preço das portagens. O Ministro das Infraestruturas afirmou que a medida valia pouco mais de 72 milhões. Só não disse onde ia compensar a quebra de receitas. As contas do ACP demonstram agora que o agravamento do IUC pode chegar aos 150 milhões, com os enormes aumentos anunciados. O Jornal Público, entretanto, conta um caso de possível lobby em que surge a APREN, a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, e a consultora Deloitte, que há pouco mais de 2 anos já propunha uma nova política fiscal para a transição energética, na qual defendiam o agravamento do IUC para veículos anteriores a 2007, tal e qual como o Governo propõe agora para 2024. A ideia foi apresentada numa conferência da APREN e advogava que o aumento serviria como incentivo à renovação do parque automóvel, levando os proprietários a adquirir veículos mais recentes e com menos emissões. São pequenas as diferenças entre a versão convencional do Série 4 da BMW e o modelo elétrico. Ainda assim, importa conhecê-lo melhor. É o que vamos fazer agora no Espaço ao Volante. Esta semana estamos ao volante do BMW i4, a versão 100% elétrica do já conhecido BMW Série 4. Vamos conhecer este coupé de 4 portas elétrico. Quanto ao design, não existem assim tantas diferenças que diferenciem este BMW Série 4 elétrico de um BMW Série 4 convencional. No entanto, temos aqui pequenos apontamentos como a grelha da frente ser tapada, esta linha azul e as jantes que denunciam tratar-se de um carro elétrico. Mas as semelhanças não acabam por aqui. A bagageira tem exatamente a mesma capacidade de carga do modelo convencional e, no aspecto geral, este carro é um coupé de 4 portas, bem desenhado, como a BMW sabe fazer. Para nós, o destaque deste modelo vai mesmo para o interior. Os bancos são extremamente confortáveis, mas não perdem a eficácia desportiva habitual dos BMW. Conseguimos ajustá-lo exatamente para a posição que desejamos e assim conseguimos ter uma condução muito confortável.
Relativamente ao volante, este é um multifunções. Tem uma boa pega e do lado direito controlamos questões como o volume do rádio ou ainda a conectividade com o smartphone, e do lado esquerdo temos alguns assistentes à condução como o Cruise Control. Apesar de não ser da linha desportiva M, ele tem uma boa pega e cumpre bem a função. Tal como os novos BMW Série 4, à minha frente tenho um painel de instrumentos totalmente digital, ligado ao do infoentretenimento, e os dois formam aqui um grande espelho que se torna vantajoso para ver todas as informações que desejamos. À minha frente tenho informações como a autonomia da bateria, qual a velocidade a que circulo ou ainda quais os assistentes à condução que estou a utilizar. Enquanto que do lado direito posso controlar questões relacionadas com a climatização ou a navegação para saber onde é que está o posto de carregamento mais próximo para poder carregar o carro. Quanto à arrumação no interior, temos aqui um cofre central de dimensões bastante generosas que tem um carregador USB. Temos ainda um suporte para 2 copos aqui no centro, carregador para smartphone por indução, 2 bolsos em cada porta e um porta-luvas que dá para guardar toda a documentação necessária. Todo este design desportivo tem um preço, é verdade, seja na versão eletrificada ou na versão a combustão convencional, o BMW Série 4 tem um espaço nos bancos traseiros que por vezes pode estar comprometido. As minhas pernas estão quase a tocar no banco da frente, que está regulado para a minha posição de condução, e a minha cabeça por vezes toca aqui no pilar C, o que não é muito confortável. Este é um eDrive 40 que tem 340 cavalos e 430 Nm, que resultam numa aceleração do 0 aos 100 km por hora em apenas 5,7 segundos, num carro de tração apenas às rodas traseiras. Esta versão ensaiada custa cerca de 70.600 €, mas é um excelente carro para quem procura um elétrico emocionante que consegue ter bons consumos. Nota positiva para a BMW que, apesar de todo o peso extra, conseguiu ter aqui um carro extremamente dinâmico e agradável de conduzir. Terminou na Quinta do Peru, em Sesimbra, o Grande Prémio ACP em golfe. É o mais antigo torneio de golfe cada casa. Os campeões 23 foram conhecidos em Sesimbra. Desde 2005 se joga este torneio, o mais antigo do ACP. Este ano a final discutiu-se numa bela manhã de sol com os termómetros a marcarem 22 graus. Este é o buraco 10 da Quinta do Peru, campo com 18 buracos. Esta final foi discutida após jogos realizados em 9 campos de norte a sul do país. O torneio começou em fevereiro em Troia. Os jogadores passaram depois pelos campos de Riba Golfe, Campo Real, Aroeira, Montado, Royal Óbidos, Quinta da Ria e Ponte de Lima até chegarem aqui. A competição é reservada aos 72 apurados que se qualificaram ao longo de 8 provas este ano. É a primeira vez que fazemos a final aqui na Quinta do Peru e acho que é para continuar, o campo é extraordinário. Tivemos muita sorte, estamos em outubro, portanto hoje foi um dia de verão autêntico, até calor a mais. Mas julgo que com o campo assim nestas condições que estão perfeitas e com os finalistas aqui a lutarem por um lugar no pódio, eu acho que os ingredientes estavam todos aqui. Final nacional do Grande Prémio ACP em golfe, 18ª edição a chegar ao fim. Depois dos jogos, o convívio mais alargado e o almoço encerrado com a entrega de prémios. Na categoria Gross venceu Tiago Costa, jogador do Clube de Golfe da Aroeira, que se destaca entre os melhores mid-amateurs do país. Somou 35 pontos. Em segundo lugar ficou Luís Pinheiro com menos 5 pontos e o terceiro foi David Quinta. Na categoria Net damos já destaque às senhoras. Foi vencedora Maria José Pinto, do Clube de Golfe de Vila Moura. A algarvia somou mais 7 pontos que a adversária mais direta, Ana Basílio dos Santos. Maria Ana de Sousa, com menos 11 pontos que a vencedora, foi a terceira classificada. Nos homens, as primeiras categorias net tiveram 2 protagonistas empatados com 37 pontos, João Pedro Azevedo e Baltazar Gomes da Costa. Nas segundas categorias net, António Santos Moraes, o vencedor, teve apenas 1 ponto a mais que João Luís Vieira.
foi um bom jogo, estive a jogar muito bem, depois apesar de na segunda volta não jogar tão bem, mas gostei muito de jogar aqui na Quinta do Peru, último torneio do ano, bom espírito, foi muito agradável. Foi um dia fantástico, uma vitória sem dúvida sofrida, mas também interessante, foi muito do início ao final, foi uma volta muito consistente de golfe, já estava a precisar, que ultimamente tem havido sempre um ou outro buraco que não funciona. E pronto, hoje correu tudo bem, ótima companhia também, bastante competitivo e o campo em magníficas condições. Nós no golfe, tal como na vida, quando ultrapassamos obstáculos e vencemos desafios, sempre felizes, naturalmente. Com a final na Quinta do Peru, terminou mais um grande prémio ACP. A certeza, após 18 anos deste torneio, é que para o ano há mais. A fechar a revista ACP desta semana, vamos olhar para alguns eventos que vão acontecer nos próximos dias. A prova máxima do todo o terreno em Portugal está de regresso de 26 a 28 de outubro. A Baja de Porto Alegre é sempre uma clássica, famosa pela dureza e por trazer ao Alto Alentejo a elite mundial do TT, além de concentrar sempre muito público. Este ano não será diferente. Neste fim de semana acontece também uma das maiores novidades do WRC, apesar de já estarmos em final de época. É a estreia do Rally da Europa Central, discutido nas estradas de asfalto da Alemanha, Áustria e República Checa. A delegação da Rua Gonçalo Cristóvão, no Porto, vai promover uma sessão de esclarecimento no dia 2 sobre as obras que estão a decorrer para o funcionamento do autocarro movido a hidrogénio. Os sócios e o público são chamados a intervir nesta sessão com os responsáveis da Metro do Porto. E é assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!